Me chamo Lucas Azevedo, sou psicólogo graduado pela Universidade da Amazônia, no Pará, e especialista em neuropsicologia, tá? Atualmente atuo na avaliação neuropsicológica, mais especificamente com diagnóstico de autismo, TDAH, transtornos relacionados ao neurodesenvolvimento. Então, essa é a minha atuação hoje em que eu trabalho. Então, hoje eu vou estar falando sobre inteligência, né? Me foi solicitado para que falasse sobre esse tema e eu entendi que seria interessante a gente falar sobre um pouco da teoria, que é a inteligência, né? Mas também falar sobre os processos avaliativos e os diagnósticos associados à inteligência. Ah, então, para falar um pouco hoje, a gente vai tentar entender o que os cientistas descobriram até então sobre inteligência. Vamos falar sobre as teorias, o que foi compreendido até o momento. Vamos falar sobre os instrumentos, os processos avaliativos, né, e os diagnósticos, como eu falei antes. Então, eu vou dar início, né, com o tema o que é inteligência. Ah, Ali pelo século XIX, não se entendia muito, não se falava muito sobre o que era o processo de inteligência. Então, os teóricos começaram a discutir sobre a definição, a o que era inteligência em um contexto geral, se existiam várias inteligências ou só uma, ou uma combinação disso, no que ela influenciava no comportamento humano e como se podia avaliar a inteligência. O primeiro teórico a falar sobre foi Francis Galton. Ele era um cientista, matemático, filósofo, que veio com a teoria de que a inteligência ela era fixa, imutável. Ou seja, uma pessoa tinha a sua inteligência e ela não mudava ao longo do tempo. Alguém que nascia inteligente morria com a mesma inteligência. E ela tinha um caráter hereditário, ou seja, ela era passada de pai para filho. Então, famílias inteligentes continuavam sendo inteligentes, enquanto que famílias que não tinham tanta inteligência assim continuavam da mesma forma. Ele criou o termo eugenia, tá? Que considerava que as condições humanas não mudavam com o tempo. Então, muito ligado ao darwinismo, adaptativo. Você se adapta a um contexto e vai evoluindo, desculpa, e vai evoluindo dentro daquela realidade, né? Charles Sperman, em 1927, deu continuidade na teoria de Galton e ele começou a realizar testes envolvendo memória, cálculo matemático e percepção. Aqui ele deu início à abordagem psicométrica para avaliação da inteligência. Então, aqui começaram-se os testes, tá? Ele trouxe também a ideia do fator G. O que seria o fator G? Seria como uma energia que tem dentro de cada pessoa que influencia na inteligência. Então, cada pessoa tem uma pequena parcela dessa energia, desse fator G, que faz com que ela seja mais ou menos inteligente. Tá. Dentro da abordagem psicométrica, então, iniciaram os primeiros testes, como eu falei. Porém, esses testes desprezavam características sociais. Eles eram bem diretos e eram feitos por moradores de lugares mais desenvolvidos, centros de fábricas, e eles usavam técnicas que eles achavam importantes, avaliavam o conhecimento que eles achavam importante que você tinha que saber para ser considerado inteligente. Então, tinha ali matemática, raciocínio lógico, e eles começaram a entender quem era e quem não era inteligente a partir desses testes. Porém, se você levar em consideração que outros contextos também existem, pessoas que moravam no campo, por exemplo, não conseguiam tirar boas notas nesse teste. Então, ele foi muito criticado porque desconsiderava. Porém, ele foi usado durante muito tempo. Então, ele deu de cara com barreiras culturais, ele foi descredibilizado por conta disso. E logo em seguida veio a abordagem cognitiva, abordagem muito tempo depois, tá? Ela já foi ali no início do século XX. Nós somos tudo com séculos. Tá? E ela busca identificar elementos de estruturas lógicas, processos de funcionamento, de atividade mental, na tentativa de criar uma visão sistêmica da inteligência
baseado em mecanismos cognitivos, sua arquitetura e sua dinâmica, tá? Então, essa abordagem ela foi muito importante. Ela surgiu, como eu disse, na segunda metade do século XX, foi instituída no século XXI, e ela foi responsável pela revolução cognitiva. Ela veio para contrapor o pensamento behaviorista, que predominava na época, skinneriano, que falava que o ser humano ele é puramente comportamento, e ela vai colocar a ideia de que não, o ser humano também é raciocínio, tá? Então, ele tem, a gente começa a se falar ali sobre funções cognitivas, falar sobre pensamento, e ele começa a associar o ser humano como um computador, onde o ser humano tem processamento de dados, transformações de dados em informações. Você capta a, um dado com seus sentidos, visão, olfato, paladar, e você transforma isso em informação. Você adquire um novo conhecimento. Porém, essa abordagem ainda desvalorizava o conteúdo emocional. Então, o ser humano ele era uma máquina, ele era mecanizado e não tanto emocional. E a gente parte então para o conceito atual de inteligência, só para a gente fazer essa relação teórica para a gente entender o que se sabe hoje. Então, hoje, a inteligência é a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender corretamente o pensamento e a razão. Essa é a definição da Associação Psicológica Americana. Tá? É uma definição de 2010, ela é antiga, mas ainda está em vigência. A inteligência atual considera contextos socioculturais de cada região, ou seja, uma pessoa considerada inteligente no Brasil vai ser diferente de uma pessoa considerada inteligente nos Estados Unidos, na Europa, porque ela está exposta a um outro ambiente, a um outro contexto cultural, social. E as avaliações, os testes, diferentes de como eram feitos antes, eles passam a ser padronizados por região. Né? Mais especificamente, atualmente, nós temos testes que não só são padronizados para países, como para regiões de um país. Então, a gente tem teste que tem uma tabela para a região norte, uma tabela para a região centro-oeste, uma tabela para a região sul. Isso é maravilhoso, porque mesmo dentro de um país, e o Brasil é grande, né? Tem bem extenso, mesmo dentro de um país, há diferenças culturais, sociais, e elas precisam ser levadas em consideração para você ter um dado mais assertivo e verossímil. Então, esse é o contexto que a gente fala sobre inteligência. O que é inteligência? Só para a gente poder seguir com a nossa palestra. E agora a gente vai passar para a avaliação da inteligência ao longo do desenvolvimento humano. Vamos falar sobre os instrumentos e sobre o que eles avaliam. Vamos começar com crianças de 0 a 2 anos. Tá? Nessa época, nesse estágio, a avaliação era puramente ligada aos marcos do desenvolvimento. Então, você não tem como aplicar um teste numa criança de 0 a 2 anos para ele te responder. Isso não existe. Então, você tem algumas escalas que são preenchidas pelos pais, cuidadores, que eles vão narrar, né, o desenvolvimento dessa criança, e você tem uma padronização, o que é esperado que ela faça naquela época. Se ela não fizer, ela está abaixo daquilo. E também a observação do técnico, que durante as sessões, brincadeiras ali, instrumentos lúdicos, vai ver se ela consegue fazer o que deveria. Os marcos do desenvolvimento dessa época, então de 0 a 1 anos, a gente tem que bebês têm um rápido desenvolvimento físico, motor e neurológico. A gente entende que a comunicação é feita por sons e choros, a gente não tem fala nesse momento ainda. O neném aprende a rolar, ficar de joelhos e ergue-se nessa etapa de 0 a 1 anos, e por volta de 1 ano dá os primeiros passos. Então, esses são os marcos dessa época. Durante a avaliação, a gente vai ver se ele já faz isso aqui, tá? E ele precisa fazer. Caso não se encaixe nesse padrão, a gente começa a entender que há aí um atraso no desenvolvimento. E a gente avança para 1 a 2 anos. Aqui a gente já tem as primeiras palavras. 1 ano e meio tem palavras de um verbo, né? Ele começa a tentar se comunicar, eu quero, faço. Tem um rápido desenvolvimento motor, então ele começa a apurar ali o desenvolvimento fino. E até os 2 anos espera-se que ele controle os esfíncteres, devido à maturidade neurológica. Ou seja, inicia-se o desfraude, né? A criança começa a se controlar e a usar o piniquim. É esperado para essa etapa. Então, os testes que a gente vai usar
são mais comuns, né? É bom frisar que existem vários testes e eu não tenho por que falar de todos, eu vou falar dos principais que são utilizados em clínica, tá? Então, nesse contexto, a gente tem o Denver 2, que é padrão ouro para o desenvolvimento, é um dos mais utilizados, e a gente tem o Bailey, que também é muito bom, porém ele acaba ficando em segundo plano se comparado ao Denver, que, de novo, é o principal. O Denver 2, ele é utilizado de 0 a 6 anos, tá? Ele é composto por 125 itens que vão avaliar as funções motoras, tanto do modo mais geral, quanto o motor fino adaptativo. Ele vai avaliar questões pessoais e sociais e vai avaliar a linguagem. Então, ele vai pegar esses 4 contextos e vai ver o desenvolvimento do paciente e padronizar. Tem uma tabela, você vai ver o que é esperado para aquela etapa e ver se o paciente está atingindo o que deveria. Caso não atinja, vai se entender que ele tem um atraso no desenvolvimento. O Bailey, da mesma forma, vai avaliar áreas parecidas, porém ele tem mais itens, né? O problema do Bailey, que alguns teóricos falam, é que talvez as escalas dele não sejam tão assertivas quanto a do Denver. Então, pode ser que o Bailey não dê dados tão precisos, porém ele tem uma idade, um campo de idade menor, né? De 15 a 42 meses, é mais para bebê mesmo. Então, ele é bem utilizado em clínica na avaliação de bebês. Em seguida, nós temos a avaliação de crianças de 2 a 6 anos. Também é uma avaliação bem ligada a desenvolvimento, aos marcos de desenvolvimento, porém aqui iniciam-se as ferramentas, o uso de ferramentas psicométricas. Aqui vão ser começados a aplicar os primeiros testes, né, de inteligência. Então, é esperado nos marcos de desenvolvimento de 2 a 6 anos, com que a criança já caminhe com agilidade e com precisão, corre, pula, sobe e desce escadas, passa a brincar, passa a sair de brincadeiras solitárias para brincadeiras mais sociais. Então, a gente já espera que ele comece a ter os amiguinhos, entender regras sociais para brincadeiras. Demonstra sentimentos por palavras e ações, então ele já é capaz de se comunicar, de fato, de maneira funcional. E a partir dos 2 anos, tem a explosão do vocabulário. Então, espera-se que ele fale melhor a partir dos 2 anos. Aos 3 anos, já formar frases simples. De 4 a 5 anos, são capazes de se comunicar plenamente. Esses são os marcos de 2 a 6 anos. Os testes vão avaliar isso também. Uma informação é que os testes mais usados para inteligência, de novo, existem outros, esses são os principais. Eles são testes não verbais. Por quê? É comum que crianças que apresentem transtornos nessa idade não verbalizem ainda. Então, quando a gente vai avaliar uma criança, por exemplo, TEA, uma criança que apresenta atraso no marco do desenvolvimento, ela ainda não fala. O principal sinal de uma criança dessa idade, de 2 a 6 anos, para ser percebido, ter uma suspeita que leve ao ponto de precisar fazer uma avaliação neuropsicológica, é que ela não verbalize ainda. Então, para isso, a gente tem o Columbia, ou CMMS, que é a escala de maturidade mental, e o som R, são os dois principais testes utilizados para essa idade. O Columbia tem uma idade de 3 a 9 anos, avalia a capacidade importante. Desculpa, está bem na frente. Avalia capacidades escolares, reconhecer, fazer semelhanças, ele avalia muito a categorização e estabelecer analogias. Então, esse teste ele vai avaliar principalmente se a criança consegue entender se um elemento, se um item pertence ao grupo ou não pertence. Raciocínio geral não verbal. Ele é um teste muito completo. Eu já usei bastante. O som R, que é um dos testes mais recentes que a gente tem, eu acho, bem popular também. Muito usado na avaliação de crianças com TEA. Ele é um teste bem completo. Ele vai de 2 anos e meio a 7 anos e 11 meses. Também avalia raciocínio geral não verbal e tem 4 atividades. Ele usa categorias, que é para fazer a categorização,
assim como no Colômbia, se pertence ou não pertence a um determinado grupo, se é igual ou é diferente dos demais. Ou situações que vai avaliar questões mais sociais, dar continuidade à história, avaliar criatividade. O mosaico, que tem a questão visoconstrutiva, e o padrões, que é mais para funções executivas ligadas à apraxia, desenhar, riscar, copiar imagens. Então, ele acaba sendo um dos testes padrão ouro mais completo que tem para essa idade. Aqui eu vou dar entrada, começam a entrar os testes que são utilizados de uma faixa etária mais ampla. Então, eu vou falar sobre todas as outras faixas etárias e depois eu vou entrar, de fato, nos instrumentos. Então, a gente tem crianças de 6 a 12 anos. Nessa idade, a gente continua, né, na questão dos marcos do desenvolvimento, sempre vai ser assim. Então, os testes avaliam essa questão dos marcos do desenvolvimento. Torna-se apto ao aprendizado formal sistêmico, laços de amizades mais sólidos, momento em que desenvolve talentos e interesses específicos. Então, aqui você começa a entender um pouco da personalidade da criança. Então, é uma idade muito importante, é uma idade que eu, particularmente, gosto de trabalhar bastante em clínica. E de 9 a 12 anos, a gente tem o primeiro período de transição, a famosa pré-adolescência, talvez, onde vão ter muitos fatores afetivos envolvidos, muitos fatores sociais que eles começam a demonstrar. De 12 a 17 anos, a gente tem ali a adolescência. Aos 15, eles afloram as emoções, iniciam-se as preocupações profissionais, cognitivamente compreendem conceitos mais abstratos e desenvolvem lógicas hipotético-dedutivas. Ou seja, eles começam a pensar no futuro, na relação de causalidade. Se hoje eu faço tal comportamento, amanhã eu vou ter, né, o que eu colho hoje, o que eu planto hoje, desculpa, eu vou colher no futuro. É nessa época que começa esse pensamento que a gente chama de formal, raciocínio formal. E a gente tem o restante das idades, de 18 a 65 anos. De 20 a 40, a gente tem o jovem adulto, no auge físico e cognitivo. Né? É dos 20 aos 40 anos que o seu cérebro está em um melhor funcionamento. Procura-se um parceiro estável nessa época e vai falar sobre profissões. Então, aqui é muito comum dentro dos instrumentos avaliativos, a gente falar sobre esses temas. De 40 a 65 anos, a gente tem o adulto intermediário. Aqui inicia-se o declínio cognitivo. O que é o declínio cognitivo? Imagina-se que, quando criança, o seu cérebro está bombando de aprendizado. Tudo você aprende, tudo vira informação. Quando vai aumentando a idade, esse gráfico, que é totalmente crescente, começa a se tornar mais retilíneo, mais retilíneo. Dos 20 aos 40, ele está reto. A sua capacidade de aprendizado já não é mais alta, você vive daquilo que você já aprendeu. Você começa, a outra professora falou, a doutora, que você usa o pré-frontal para aprender e a parte traseira do cérebro com o conhecimento cristalizado, se colocar em prática, né, o que você já aprendeu. Então, nessa época, a gente usa mais os conceitos que nós já aprendemos. Porém, dos 40 a 65 anos, esse gráfico começa a descer. Então, a gente começa a ter um declínio cognitivo, a memória já não é mais a mesma, a atenção já não é mais a mesma, o raciocínio começa a ficar um pouco mais lento, e aí começa alguns problemas de autoestima. A gente começa a perceber que nossa produção, nosso trabalho, por exemplo, já não é mais o mesmo. Dos 65 anos em diante, esse declínio fica mais acentuado. Então, é comum a gente ver que pessoas dessa idade já não funcionam como funcionavam antes, cognitivamente, né? Falando. Vem a aposentadoria, solidão e todos esses temas influenciam na inteligência dos indivíduos com essa idade. E agora vamos falar dos instrumentos, para todos esses que eu falei, né? Quero falar um pouco de David Wechsler, que é uma pessoa muito importante para essa área, tá? Ele criou as escalas Wechsler, né, que vão montar os principais testes utilizados para avaliação da inteligência. A gente tem o VISC, padrão ouro para avaliação infantil, avalia de 6 a 17 anos. O VAIS-3, que é padrão ouro para avaliação de inteligência adulta. E o VASI, que é um teste bem genérico. Ele pega de 6 a 89 anos. Né? Então, para uma avaliação breve, rápida, você usa VASI
para ter um conhecimento bem geral sobre o paciente quando a inteligência não é o grande foco. Ele não dá muitas informações. Vou começar falando um pouco sobre o VISC, então, né? Esse que é tão importante para a avaliação da inteligência de criança. Sempre que você levar uma criança para uma avaliação neuropsicológica, você vai ter esse instrumento lá, obrigatoriamente. Ele é muito importante. Como eu falei, ele avalia de 6 a 17 anos, a informação está errada ali. Ele é composto por 15 atividades. Essas atividades vão avaliar o índice de compreensão verbal, o índice de organização perceptual, o índice de memória operacional e a velocidade de processamento, sendo esses 4 fatores importantes para a formação do que a gente entende como inteligência, certo? Ah, brevemente falando, a compreensão verbal seria conhecimento gramatical, como ele lida com palavras. Organização perceptual são os sentidos, como ele transforma os sentidos em informação. Tudo que ele vê vira uma informação, tudo que ouve, tudo que sente, tudo que toca. Memória operacional é o famoso raciocínio, né? É aquela memória que está instalada no pré-frontal, que é uma função executiva. Então, se eu faço para uma pessoa, se eu pergunto para um cálculo matemático e ela vai pegar de ouvido, ela vai manipular essa informação na cabeça e para isso ela precisa de memória operacional. Velocidade de processamento vai avaliar o quão rápido uma pessoa consegue processar uma informação, transformar um estímulo em informação, e se ela faz isso da velocidade que é esperada para aquela idade. Todos esses 2 testes, no caso, o VISC e o VASI, vão avaliar as mesmas áreas, então é importante esclarecer o que eles procuram. No final de tudo isso, a gente vai ter um QI verbal, que é o quão essa criança é boa com palavras, criação de conceitos, e o QI de execução, que é mais ligado àquela parte do fazer tarefas, do raciocínio lógico, montar imagens, criar histórias, essas coisas. E ele fornece um QI total no final. Esse é o principal instrumento para a gente saber o QI do paciente, né? Como eu falei, o VAS-3 vai funcionar bem parecido com o VISC, só que adaptado para adultos. Em vez de 15, ele tem 14 atividades, algumas diferentes, mas ele funciona bem parecido. Também vai procurar ali a compreensão verbal, organização perceptual, memória operacional e velocidade de processamento também. No final, também tem um QI verbal, QI de execução e um QI total. Já a VASI, que é o instrumento mais genérico, como eu disse, que avalia de 6 a 89 anos, ele é mais breve. Ele é uma escala de inteligência abreviada. Tá? Então, ele só tem 4 atividades. Os outros, um tem 15, um 14, esse 4. Portanto, ele não é tão indicado em casos onde você precise avaliar a inteligência especificamente. Pacientes que têm suspeita de déficit intelectual, por exemplo, você não aplica esse teste porque ele não vai dar tantos dados. Entendendo a parte avaliativa da inteligência, a gente vai dar entrada, então, nos transtornos associados à inteligência. O principal transtorno, segundo o DSM, é a deficiência intelectual, ou transtorno do desenvolvimento intelectual. Segundo o DSM, o transtorno do desenvolvimento intelectual é o transtorno com início no período do desenvolvimento que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático. Tá? Déficit nas funções intelectuais, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica. Déficit nas funções adaptativas, como resolver atividades do dia a dia, as habilidades da vida diária. E os inícios desses déficits devem aparecer no início do desenvolvimento. Então, nos primeiros anos de vida, você vai conseguindo observar que ela é aquela criança que não atinge os marcos de desenvolvimento. Então, ela não fala no tempo que deveria falar, ela não anda no tempo que deveria andar, e você vai vendo que ele vai ficando para trás se comparado às outras crianças com a mesma idade. Ela tem algumas classificações e especificações segundo o DSM-5. Esses são os CIDs, tá? Temos a deficiência intelectual leve, moderada, grave e profunda. Os níveis são dados de acordo com o comprometimento do paciente. Então, quanto maior o comprometimento, maior o nível. E então entramos no tema principal.
da, da palestra, né? Que é superdotação e altas habilidades de superdotação. Então, falamos de tudo isso para chegar até aqui agora. Pois bem, a altas habilidades de superdotação é um tema meio complexo de falar, pois não se tem um conceito concreto para definir o que é. É algo bem abstrato. Na verdade, esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje na hora de dar um diagnóstico, porque não se tem um certo como tomar base teórica, não tem, por exemplo, uma parte no DSM dizendo como avaliar sintomas, essas coisas. Eu trouxe aqui uma resolução da Política Nacional de Educação, a PNEP, que vai falar que são pessoas que têm elevada potencialidade de aptidões, talentos e habilidades, evidenciada no alto desempenho nas diversas áreas da atividade humana, incluindo acadêmicas. Tá? Então, isso existe porque é necessário que pessoas com altas habilidades tenham apoio na escola. Elas também demandam ensino especial. Mas para que você garanta esse direito para uma pessoa, você precisa de uma definição. E essa é a definição mais básica que a gente tem, por isso fiz questão de trazer. Mesmo sendo algo antigo, ela é de 2008, passou por uma atualização em 2013, mas ainda assim é antigo. Vou falar sobre a teoria da inteligência múltipla de Gardner. Tá? Essa é uma das teorias que a gente tem sobre o que seria altas habilidades de superdotação. Esse aqui é um tema bem polêmico, tá, pessoal? Eu trouxe só para mostrar que existem várias formas de se enxergar a altas habilidades de superdotação. Isso aqui é um tema que é considerado um mito dentro da neurociência. Ou seja, jogaram esse tema, mas não conseguiram prová-lo a sua existência. Então, ele existe, mas ele não é utilizado, tá bom? Então, Gardner vai falar que para uma pessoa que é superdotada, é uma pessoa que tem um desenvolvimento específico em uma dessas áreas que aparece nessa grade, na imagem. E essa área, ela vai ser estimulada de acordo com o ambiente que ele vive. Então, pessoas que vivem em áreas de campo, elas vão ter desenvolvidas aquela consciência com a natureza, todo aquele cuidado, e pessoas que vivem na cidade vão ter mais desenvolvido questões sociais, linguísticas, pessoas que são associadas à questão mais culturais vão desenvolver o corpo, a arte. Cada um vai desenvolver uma inteligência específica. Então, existem inteligências, vários campos. Essa é a teoria de Gardner. De novo, ponto, ela não é a mais utilizada. Tá bom? Nem sei se ela é, de fato, utilizada. Trouxe só para dizer que existem várias teorias. A teoria que nós trabalhamos, de fato, é a teoria dos três anéis, tá? De Joseph Renzulli. Essa teoria, ela norteia toda a instrumentalização utilizada, todas as normas que se tem para pautar o que se conhece como altas habilidades de superdotação. Como ocorre a teoria dos três anéis? Tá? Ela é a interação de três componentes. Tá? Seria envolvimento com tarefa, criatividade e habilidade acima da média. Para que exista a superdotação ou a alta habilidade, esses três fatores precisam estar interagindo. Se tiver só dois, não é altas habilidades, tá bom? É um outro diagnóstico que vai se procurar dentro do DSM, mas não fecha. E tem que ter esses três fatores. Vou falar um pouquinho de cada um. O envolvimento com tarefas seria aquele indivíduo que ele é acima... Desculpa, Você vai curtir. alguém falou alguma coisa? Posso continuar? Tá. A gente tem habilidades acima da média. Primeiro eu vou falar sobre esse item, tá? Sobre esse componente. A habilidade acima da média, ele é aquele indivíduo que está acima da curva em alguma atividade da vida diária. Por exemplo, vai tocar um violão, ele toca muito melhor que os outros. Ele vai fazer uma prova na escola, ele tem uma nota muito maior que a dos outros, uma facilidade muito maior de aprendizado. Então, essa é uma das habilidades, né? Aquela famosa pessoa que geralmente tem o QI mais alto, né? Que é mais inteligente. Mas só isso não é, de fato, exclusivo para ter altas habilidades. A pessoa não precisa ser só super inteligente, ela não precisa ser só acima da curva. Ela também precisa ter criatividade, né? Que seria aquela
criar estratégias, ser mais lúdico, conseguir pensar além dos outros. Da mesma forma, tem um envolvimento com tarefas, ela tem que conseguir se engajar de maneira natural e ter motivação para estar em atividade. É necessário um equilíbrio entre esses três fatores para ser considerado altas habilidades e superdotação. Vou falar um pouco sobre a avaliação da superdotação. Então, a gente tem hoje três processos, né? Obviamente levando em consideração a teoria dos três anéis, que é a mais aceita, que é o que eu utilizo, que os neuropsicólogos também utilizam. E ela funciona com esses três testes que a gente tem aqui do lado. Tá? Então, a gente tem o TIAS, que é a triagem de indicadores de altas habilidades. Esse teste aqui, ele não é aplicado com o paciente. Ele é um questionário aplicado com educadores e profissionais da área. Nele vão ser investigadas a existência de habilidades, como a gente falou, habilidades acima da média. Se aquela criança demonstra algo que ele é acima da curva em comparado às outras crianças, né? Se ele é diferente. E isso quem vai dizer é o educador. Não pode ser um professor particular, por exemplo, tem que ser alguém que conviva com aquela criança diariamente e consiga fazer a comparação dele com outros indivíduos da mesma idade. Então, ele vai avaliar a capacidade intelectual geral, notas escolares, capacidades acadêmicas específicas, se ele é melhor em cálculo, se ele é melhor em ciências naturais, linguísticas. Vai avaliar a criatividade, liderança, que é o quanto ele engaja em atividades, quanto ele consegue trazer pessoas para a atividade com ele, né? Se ele consegue se preocupar com outras pessoas, ter empatia, fazer com que as pessoas se sintam bem, e também avalia talentos artísticos, né? Porque a gente vai falar que inteligência ela não é só aquela pessoa que tira notas boas na escola. Inclusive, é muito comum se falar que pessoas com altas habilidades não necessariamente é aquele aluno que tira nota boa na escola, nem tem o QI super elevado, né? Existem pessoas diagnosticadas com altas habilidades que, na verdade, foram maus alunos na escola. Tinham dificuldade na escola. São ruins em matemática, são ruins em português, por exemplo. Mas quando você vai ver, é um excelente músico, um excelente atleta. Muito se fala, por exemplo, Neymar e Messi, quando a gente vai falar de altas habilidades, sempre tem alguém que pergunta, mas é aquele jogador de futebol, né, que tem uma habilidade acima da curva, que tem criatividade, que pensa diferente dos outros e é reconhecido por isso, e que tem, né, engajamento, que tem a participação em atividades. Por que que ele consegue ser assim? Como é que ele é considerado com altas habilidades se na escola ele era um mau aluno? Porque talvez o grande foco dele não fosse as habilidades acadêmicas. Se você fizer um teste de QI, talvez ele fique na média, ele tire um 100, 110 de QI. Então a gente começa aí a desassociar altas habilidades do QI, como se pensava há um tempo atrás. Acreditava-se que para você ter QI, você tinha que ter, para você ter altas habilidades, você tinha que ter um QI acima de 160, se eu não me engano, que se dizia, depois baixou para 130. Então, a gente começa a ver que não necessariamente é a pessoa que tem QI alto. Pode ser que sim, pode ser que em altas habilidades tenha o QI super elevado, mas não necessariamente, tá bom? Então, durante a avaliação, esses pontos são muito importantes. Vou trazer também um outro teste, que é o EICAS AHSD, a Escala de Identificação de Características de Altas Habilidades. Tá? Esse teste aqui, ele é de autorrelato, muito importante. Quem preenche é a própria criança, que vai falar sobre o seu comportamento, suas facilidades, suas dificuldades, como é no seu dia a dia. Então, a junção do teste anterior, que é a visão do professor, juntando com a própria visão do aluno, vai fazer com que a gente tenha uma média das informações. Vocês conseguem entender? Ela é composta por 38 itens, comuns, com comportamentos comuns a indivíduos com altas habilidades de superdatação. Então, eles vão lá, vão estar narrando. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, depois você vai para a padronização e vai ver se o que ele faz é comum na maioria das pessoas diagnosticadas ou não. Ele vai levar em consideração características socioemocionais e características criativas. Se a criança tem facilidade para ser criativo, para sair de situações onde talvez não tenha saída, e se ele se importa, se tem empatia com as outras pessoas. O último teste que a gente tem para essa questão avaliativa da altas habilidades é o TCFI, Teste de Criatividade Figural Infantil.
Tá? Esse aqui ele é restrito a psicólogos, os outros eles podem ser aplicados por pedagogos, mas esse aqui ele é restrito a psicólogos. Tá? Tem um público-alvo estudantes do segundo ao nono ano, então ele é um pouco mais específico, e ele é um teste puramente de criatividade. Vamos falar que a gente já avaliou as outras áreas, os outros testes, então a gente já avalia se ele tem uma habilidade fora da curva, se ele tem uma habilidade que ele é melhor que os outros. A gente já avaliou se comportamentalmente ele é engajado com atividades, e aqui a gente vai ver como é que está a criatividade. Para a gente fechar a ideia dos três anéis, para ver se ele tem desenvolvido as três áreas e se a interação delas consegue somar e a gente poder fechar o diagnóstico. Vale lembrar que altas habilidades e superdotação não é um diagnóstico, tá, gente? Então, não se tem um diagnóstico fechado para isso. Tem muita especulação, tem muito teórico que diz que deveria entrar no DSM por questões de garantia de direitos, por questões de ensino especializado e tudo mais, e tem gente que não é necessário. Não quero que meu filho seja considerado dentro de um transtorno, dentro de um espectro, porque ele só é mais inteligente que os outros. Então, assim, falando de minha opinião, eu acho um atraso não falar disso e não se ter, de fato, uma teoria que a gente possa tomar como base uma sintomatologia, por exemplo, que é comum dentro do DSM, fica difícil para a gente trabalhar. É difícil da gente identificar alguém que tem altas habilidades por conta dessa falta de estudo, né? Então, esse teste ele vai puramente avaliar a criatividade. Então, basicamente, você tem um desenho incompleto e a criança precisa completar o desenho e a gente vai avaliar o quão bem ela consegue fazer aquilo e o quão criativo ela consegue ser. Esses daqui são a parte mais psicométrica da avaliação da altas habilidades e superdotação. Só que existe muito também a questão qualitativa da avaliação. Então, em clínica, a gente está sempre trazendo várias atividades lúdicas, vários contextos, conversa, para saber se aquela criança consegue apresentar sinais, não somente dentro dos testes, porque às vezes o teste ele acaba sendo muito limitante e a gente precisa sair um pouco dessa bolha e ver o contexto social em que ele se insere. Por isso é tão importante a gente ir para a teoria ecológica, saber como é que é na casa dessa criança. Será que ela é estimulada o suficiente? Será que os pais estão dando condições para ela se desenvolver? Já lidei com pacientes, por exemplo, que eram muito inteligentes em áreas específicas, como matemática, por exemplo, mas quando você vai falar com os pais não conseguiam acompanhar o desenvolvimento daquela criança e ela tinha começava a apresentar problemas sociais. Então, quando a gente vai mudando o contexto, fazendo a psicoeducação da família, a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida para aquela criança, tá? Então, essas são as informações que eu tenho, que eu consigo trazer sobre inteligência na avaliação da superdotação. E são as referências que eu consegui trazer. Então, esse foi o resultado de muito estudo. E fica aqui meu agradecimento. Sou psicólogo, Lucas Azevedo, esse é meu CRP, sou especialista em neuropsicologia. Atualmente trabalho na avaliação de crianças, adolescentes, adultos e até idosos. Então, a minha gama de atendimento ela é bem alta. E altas habilidades é uma coisa que tem aparecido cada vez mais na clínica, tá? Só que a gente, como eu disse, vem tendo muita dificuldade para identificar por falta de um consenso, por falta de algo mais concreto para se trabalhar. Então, ainda é muito abstrato, ainda é muito teórico. Espero que momentos como esse, onde as pessoas começam a se juntar para falar sobre, seja enriquecedor e acabem trazendo mais informação para nossa comunidade.